Em algum momento da sua vida profissional, você já se perguntou quanto de tudo que eu produzo gera efetivamente algum retorno para o negócio onde estou trabalhando? Será que aquelas minhas horas alocadas, aquele meu esforço, tudo aquilo que eu venho fazendo, está dando efetivamente um retorno diferente, positivo, que faz o negócio crescer? E da outra perspectiva, você já se perguntou? Tudo aquilo que o negócio vem gerando de valor para o mundo, tudo aquilo que o negócio vem crescendo do ponto de vista empresarial, como isso está conectado com o seu trabalho do dia a dia e como isso está retornando para você, retornando nesse caso para o seu bolso também, tá? Ah, Muitas pessoas vêm refletindo, e a gente vê isso em fóruns online, quando se trata de assunto de carreira. Eu acompanho alguns deles justamente para que a curadoria do conteúdo que eu faço aqui esteja sempre, né, de alguma forma, conectada com o que as pessoas estão discutindo, seja de uma discussão mais global, seja de uma discussão mais local. E muito frequentemente, nos últimos 2 anos, aproximadamente 2 anos, vem crescendo muito as discussões sobre salário. Não importa o quanto tempo passe, né, a gente sempre vai ter o salário como uma questão em pesquisas organizacionais, pesquisas de clima, o salário sempre aparece como um tema que as pessoas têm uma expectativa que poderia ser melhor. Ou seja, por mais que as pessoas possam, talvez, no entendimento geral, estar sendo bem remuneradas, todos têm, e isso é inerente do ser humano, nós temos sempre a perspectiva, a ambição de que podemos valorizar e ganhar mais, tá certo? Só que recentemente, essa impressão ela vem se conectando muito com os dados, e alguns desses dados eu quero compartilhar aqui com você hoje para a gente fazer uma reflexão. O primeiro deles, e esse é bem interessante, é um report do Bureau of Labor Statistics. É um report dos Estados Unidos, tá? Então, é um report que tem uma visão local, nesse caso dos Estados Unidos, mas que ele é comparativo com dados globais. Então, o report ele cita, né, que a pesquisa ela é local, só que essa comparação ela se estende com outras pesquisas que são citadas de dados globais. Tá, mas olhando apenas para os dados desse report e para os dados dos Estados Unidos, eles fizeram uma medição envolvendo trabalho e economia. Foi publicado agora em maio de 2026, então é um relatório que está quentinho para a gente discutir. A Labor Share, né, um dos principais pontos desse relatório, a Labor Share é basicamente a fatia da produção econômica que vai para os trabalhadores, tá? Basicamente, tudo que a economia produziu, quanto dessa produção voltou para o bolso daqueles que efetivamente atuaram na produção, né, os trabalhadores das empresas. Esse labor share, essa fatia, ela caiu para 54% no primeiro trimestre de 2026. Para um nível de referência histórica aqui, veja bem que é difícil comparar, são eras muito diferentes, mas para nível de referência histórica, esse é o valor mais baixo que esse indicador já teve na história dos Estados Unidos, tá? Para referência, como eu citei, em 1947, quando ele começou a ser medido, essa fatia ela estava em aproximadamente 70%, tá? Então, 1947, o indicador começa a existir, ele passa a ser medido 70%, e agora em 2026 nós temos o menor número histórico, 54%. Em 79 anos, isso quer dizer que os trabalhadores, né, a fatia de produção do mercado, perderam 16 pontos percentuais da sua participação na riqueza, que eles basicamente ajudaram a criar. Eu sei, talvez você esteja pensando isso agora, existe uma discussão que poderia se estender por horas e horas aqui, de um ponto de vista até mesmo político, né? Dependendo da sua literatura, dependendo da sua base política e até mesmo de entendimento econômico, histórico, seu posicionamento, essa discussão ela poderia, né, como a gente fala no sul, se enveredar para diversas vertentes diferentes, né, elas poderiam se mover para diversas posições diferentes. Mas o ponto que eu quero focar, ele não é o que você está pensando. Talvez você nem esteja pensando, mas eu não quero que você olhe para o lado político da questão aqui, tá? O grande ponto é realmente a fatia em si, o crescimento econômico e como isso vem se revertendo em salários.
Porque como eu disse, agora juntando todos os pontos, nunca antes houve uma discussão, pelo menos do tempo que eu venho acompanhando e criando conteúdo online, em cima de salários. E obviamente isso vem sendo um pouco mais acalorado por conta da inteligência artificial. A inteligência artificial chega no mercado, as pessoas começam a sentir mais medo de perder o seu emprego. Pessoas que têm medo de perder o seu emprego, elas acabam, por consequência, aceitando algumas coisas que em outros momentos elas não aceitariam, porque existe o fator medo no mercado, o medo de perder o emprego e o medo de não encontrar um outro emprego. E junto com isso, a gente tem a questão do crescimento econômico, ou seja, resultado versus predição de crise. Não sei se você reparou, mas nos últimos anos, e eu tô falando aqui até mesmo de período antes da pandemia do Covid-19, a gente vem falando de uma crise que está por chegar, a gente vem vendo países resguardando a economia se retraindo em muitos locais, mas ainda assim, dados econômicos mostram um crescimento também econômico em muitos negócios, em muitas empresas e em muitas indústrias, tá? A gente tem um, um, um uma nomenclatura que vai surgir dessa discussão toda, que ela vem do Indeed Hiring Lab, tá? Depois você pesquisa, eu sempre deixo as fontes para você. Eles nomearam isso de Utilization Squeeze, né, um relatório em inglês chamado Utilization Squeeze, que é basicamente uma pressão de utilização, numa tentativa de fazer uma boa tradução aqui. A pressão de utilização basicamente significa que as empresas estão, de acordo com os dados e com os reports, estão conseguindo extrair mais dos funcionários que ela já tem para aumentar a sua produção, aumentar a sua capacidade de gerar valor para o negócio, e esse agravante, como eu citei com inteligência artificial, coloca isso em peso. Porque se um profissional aumenta a sua capacidade de entrega e a sua entrega aumenta o resultado da empresa por conta de que ele estava utilizando inteligência artificial, a empresa gerou mais, talvez mais rápido, talvez com mais qualidade, independente do que mais aqui nesse caso signifique, a empresa conseguiu aumentar a sua fatia de produção. Só que o funcionário que utilizou a inteligência artificial, ele ele teve as suas mesmas horas de trabalho para gerar mais resultado, e ele não teve esse retorno financeiro, esse retorno de participação, tá? Como eu disse antes, existe uma questão econômica aqui em cima de utilização, né, da pressão de utilização que o Indeed Hiring Lab fala, com toda a questão de como os mercados funcionam micro e macroeconomicamente, que não é o ponto dessa discussão, e eu quero manter você focado no principal dado, tá? Porque qual a reflexão que eu quero fazer olhando para o seu desenvolvimento pessoal, para sua carreira? Você entende qual o valor que você gera para a empresa e onde que está esse valor? Eu te pergunto isso porque às vezes a gente não consegue nem saber como explicar onde que está o valor que a gente gera. E basicamente eu tenho um hábito que é, e não é tanto tempo que eu tenho assim esse hábito, são alguns anos, mas eu costumo escrever. Eu tenho um caderno no Evernote, um caderno digital, onde eu escrevo o que que completei, o que que eu fiz, coisas relevantes, às vezes muito simples durante a semana, às vezes participações em algumas entregas, às vezes entregas que eu liderei, às vezes projetos que numa reunião a gente conseguiu negociar e resolver um ponto, eu coloco nesse meu caderno digital alguns desses pontos, alguma desses pontos relevantes, tá. Por quê? Porque toda vez que eu tenho uma oportunidade de falar sobre, carreira, uma conversa de carreira com um gerente ou até mesmo conversando com um uma oportunidade profissional que possa surgir, eu tenho dados e fatos para trazer algumas relevâncias do que eu construí no va no presen no curto passado, né, enfim, coisas que aconteceram recentemente, e basicamente consigo ter mais dados e fatos para construir a minha, narrativa de onde eu estou gerando valor. Só que só o fato de eu anotar, ou só o fato de eu fazer esse exercício já me consegue me dar uma percepção melhor de onde eu estou gerando valor, onde eu estou conseguindo alocar melhor o meu tempo e gerar valor para o negócio. Você também faz isso? Você tem esse hábito? E você, gerente, você tem o hábito de influenciar as suas equipes, influenciar os seus times para que eles também tenham algum tipo de controle das suas entregas, das suas vitórias daquela semana, não somente do ponto de vista
do que aparece no sistema organizacional, mas as coisas que ficam mais invisíveis às vezes, para que isso possa aparecer no momento até mesmo de um aumento salarial, eu recomendo que você influencie seu time. Eu sempre provoquei muitos nas equipes que eu liderei e nas equipes que eu lidero de projetos, para que tenha esse tipo de controle, esse tipo de percepção, porque isso ajuda muito a aumentar a sua capacidade, né, a sua capacidade de organizar os seus pensamentos quando você fala ou responde a pergunta aonde que você está gerando mais valor.